Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Hoje, segunda-feira, 28 de setembro, mês praticamente acabado, né? Vem aí outubro, esperamos que traga coisas novas, como a primavera já veio em setembro. A gente espera que outubro traga boas notícias, né? Boas descobertas, inovações, principalmente na área da saúde, principalmente para a gente acabar com essa pandemia, que é o que todo mundo espera, todo mundo anseia por isso. De qualquer forma, uma ótima tarde para vocês todos. Esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana. Comigo hoje, convidados, o doutor Frederico Messias, juiz de direito da 4ª Vara Civil de Santos, e o advogado criminalista doutor Matheus Cury, além do meu companheiro de todas as tardes aqui, jornalista Marcos Santana. Doutor Frederico, um prazer, uma boa tarde, muito obrigado pela presença. Olá, Altair, um grande abraço para você, para o doutor Matheus, para o Marco e para todo mundo que nos assiste. É um prazer enorme poder vir aqui e conversar um pouco sobre as questões de judiciário, especialmente nesse momento em que o judiciário trabalhou remotamente, continua trabalhando ainda, mas agora num sistema semipresencial. Então, poder explicar alguma coisa desse trabalho, da produtividade, do como funcionou, as audiências virtuais, enfim, poder esclarecer a população sobre essas questões. Muito bom. Doutor Matheus Cury, que eu não via há muito tempo, há alguns anos, né? A última vez que estivemos juntos foi no programa Debates da Cultura. Prazer revê-lo, viu, Matheus? Prazer é meu, Thay. Um abraço a você, ao Marcos Santana, ao doutor Frederico Messias. É um prazer compartilhar esta mesa. Eu estive recentemente aqui no programa, mas já fazia muito tempo que não nos víamos. Eu estive há acho que um mês atrás. Ah, não, é verdade. Tivemos Foi. Aqui, é verdade. Aqui, tivemos. Mas realmente fazia muito tempo. Nós tivemos a oportunidade. Será que isso é indício já da Rádio Cultura? Não, será que isso é indício já do alemão? Não, não é não. Você está muito bem. Prazer revê-lo, Matheus. Prazer é meu. Marcos Santana, boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Altair de Marco, e por falar em Rádio Cultura, eu quero ser portador aqui de um beijo, um abraço da minha tia Lita para você. Muito obrigado. É a irmã mais velha da minha mãe. Minha tia? E eu via o senhor na Rádio Cultura, tenho uma admiração muito grande. Muito obrigado às mamães e às avós e às tias, aquelas amigas todas que me acompanhavam, né? Muito obrigado a todos vocês. Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, um agradecimento especial pela audiência que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Olha, é só para a gente, como fazemos todos os dias, hoje não começamos bem sempre o programa falando, não é agradável você colocar esses números, né? Mas hoje chegamos à marca aí de 141.776 mortos, 141.776 mortos pelo Covid no Brasil. Um número expressivo, mais de 4.732.000 contaminados, não é? E tivemos um final de semana com as praias lotadas. Tivemos um final de semana com as pessoas, um número absurdo de carros que nós já prevíamos isso, né? Que iriam descer a serra porque é o turismo mais barato e melhor que tem no momento para você, a cerca de 200, 300 quilômetros, você pega o carro e está em Santos, na Praia Grande, no Guarujá, nas praias do litoral sul e litoral norte, né? As praias lindas da Baixada Santista. Mas as pessoas não estão cumprindo com as recomendações do Ministério da Saúde, com todos os ministérios, com a ONU, com quem você imaginar. Todo mundo pede, a polícia pede, o corpo clínico pede, nós pedimos, a imprensa pede, mas as pessoas, parece, doutor Frederico, que não acreditam que o Covid mata. Não dá para entender isso. A gente tem que respeitar o que prega aí principalmente os órgãos de saúde. Saúde, o Ministério da Saúde, né? A gente
toda vez que eu trato de assuntos, bom, o que o senhor vê de positivo e tal, é difícil falar em alguma coisa positiva quando a gente tem números como esse. E aí são números que, principalmente para quem sofre de perto, né, com uma tragédia. Eu acredito que hoje em dia também, quase 5, 6 meses praticamente de pandemia, os médicos hoje estão muito mais habilitados, porque conhecem um pouco mais sobre o vírus, então o tratamento é um tratamento mais eficiente. Algumas situações também, a própria medicina já percebeu a questão do contágio ser mais fácil ou mais difícil conforme a situação. E aí as atividades vão sendo liberadas conforme esse tipo. Eu confesso a você, Altair, que eu vou lá dar minha corridinha na praia, obedecendo os critérios todos. Da OMS, do Ministério da Saúde. Né? Mas realmente a gente vê as pessoas, quando eu vou correr, elas se sentam, elas armam ali aquela barraca e ficam ali confraternizando. No Rio de Janeiro a gente tem fotos, então, bem complicadas. Então, eu acho que tudo tem que ser feito segundo os critérios médicos, né? Como o senhor falou, até os próprios médicos de lá para cá aprenderam muito, né? No começo, dizia que não deveria se usar máscara, né? Foi um erro, né? Um erro muito grande. Depois, porque também ninguém conhecia essa doença, quem é que estava preparado? E havia a questão do contágio com os objetos, que ainda realmente parece que sim, mas hoje não é tão como a gente chegava, recebia alguma coisa em casa, parece que é radioativo, né? É bom a gente colocar que todo mundo aqui usa máscara, porque as pessoas veem pela televisão e falam, pessoal sem máscara. Todo mundo chega aqui no estúdio de máscara, todos os convidados, na hora a gente tira e terminou o programa, a gente já coloca a máscara novamente. Então a gente segue essas recomendações, o pessoal dos câmeras, toda a equipe aqui, né, tem esse cuidado. Agora, a gente vê, Matheus, ontem eu estava vendo também em São Paulo, ali na Vila Madalena, né, perto do aeroporto, imediações do aeroporto, tem muitas casas noturnas, a festa é uma maravilha, parece que não tem nada, já acabou, o Covid acabou. O que a gente vê em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Os dois. Aglomeração sem igual nos bares, né? Principalmente nos bares, né? Inclusive teve, acho que ontem no Fantástico, deu uma reportagem sobre um restaurante famoso em São Paulo, até um restaurante chique, bem caro, né? Que estava lotado e teve uma briga por causa de lugar, de espaço, e o restaurante estava lotado e aparentemente não estava cumprindo ali as recomendações das autoridades sanitárias de distanciamento, de lotação máxima, etc. E, a exemplo do professor Federico, eu também faço as minhas caminhadas na praia, né, minha atividade física, mas sempre individualmente, com máscara. Tive a oportunidade de, tanto no sábado como no domingo, estava assustador. Não com relação às pessoas que vão individualmente e caminham de máscara, que tinha bastante gente caminhando de máscara. Agora, o que tinha de gente aglomerada na areia, com guarda-sol, com canga, com cadeira, com cooler. Abusam. Ou nos próprios ambulantes também, em volta dos ambulantes. E todos, esses na areia, absolutamente todos, sem máscaras. Só estava de máscara quem estava caminhando pela beira d'água. Né? E ainda se via um ou outro sem máscara, mas a maioria que caminhava estava de máscara. Aqueles que estavam aglomerados na areia, todos sem máscara, todos aglomerados. E me parece, não sei porquê também, a Guarda Municipal deixou de fiscalizar isso. Mas olha, fica difícil eu fazer até uma defesa aqui. Está difícil. Olha, se você colocar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e parte do Exército aí não vai dar conta, é muita gente. Não é? As pessoas não têm medo, perderam medo. E não é todo mundo, vamos colocar aqui. Mas uma grande parte das pessoas que vão à praia não seguem, não estão nem aí. Ficam à vontade, é uma festa. Principalmente se for mais jovem. Parece que a doença não vai pegá-los. É um perigo. Eu, infelizmente, perdi uns 3 ou 4 amigos, muito amigos, nessa pandemia. Na família, graças a Deus, não, mas muito amigos, né? Tem amigos que também é mais do que família, né? Marcos, alguma coisa que você queira colocar nisso? Exatamente, o que a gente percebe é a normatização da tragédia, né? Da catástrofe, né? Os números da Covid
ainda são assustadores. Muito. As pessoas estão comemorando que deixamos de ter mais de 1.000 casos fatais por dia. Temos 700. Quer dizer, isso não é motivo algum para A negação, essa negação é negação. E mais do que isso, cada vez mais nós percebemos pessoas muito próximas a nós sendo vítimas, né? Sim, A vítima mais recente é o padre Nelson Calef, da Igreja Coração de Maria. Outro padre também está internado também. Várias outras pessoas, vários médicos já pegaram Covid aqui em Santos, já faleceram. Os jornalistas também chegaram a ficar muito ruim. Quer dizer, cada vez mais pessoas muito próximas a gente é vítima do Covid e as pessoas ainda assim não percebem a gravidade. Isso aí também por conta, eu não quero justificar, mas eu ajudo a explicar, é que por conta desse tempo muito exagerado de isolamento, estamos praticamente no mês 10, né, quase 8 meses de isolamento social aí, de pandemia, e as pessoas já estão saturadas, Sim, ninguém aguenta mais. Mas tem que aguentar, né? Ainda duro, assim eu sei as pessoas disso. estão indo para a praia. O psicológico vai embora, né? É terrível, lamentavelmente, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, da sua colaboração, eu acho que podemos sim atenuar os efeitos dessa doença que é muito traumática. Olha, eu na quinta-feira perdi um amigo em Ourinhos, Betão Carvalho, lá em Ourinhos, um engenheiro civil, um cara maravilhoso, meu particular amigo. E na sexta-feira, um outro amigo de Cambará, dono do cartório lá, o Machado, não é? Também, os dois, quer dizer, dois amigos em dia seguido. A coisa é grave, Bom, pedir a Deus que a vacina venha logo, pelo amor de Deus. O Dória, o governador, está anunciando aí que vai vacinar o pessoal na segunda semana, né, Edgar? Segunda semana de dezembro, né? Está prometido aí, parece que 46 milhões de vacinas já teriam... Vai vacinar todo mundo do estado de São Paulo, está prometendo isso. E eu acho, quer dizer, uma coragem muito grande do governador vir e falar, olha, eu vou fazer isso no dia tal. Né? Porque eu espero que dê certo, viu? Eu torço a favor, não torço contra, não. Aliás, eu torço a favor da vacina da China, da Rússia, né? da alemã, da americana, todas elas. Doutor, aproveitando aqui, tem um assunto que a gente gosta de falar, do Supremo Tribunal. Depois do ato da televisão, da TV Câmara, da TV Senado, da TV Justiça, a gente começou a acompanhar mais de perto a vida, né, de alguns setores. E o Supremo Tribunal Federal, hoje é mais fácil o cara escalar o Supremo do que escalar o time dele. Não é? É verdade. Facílimo. E no dia 13 agora, foi anunciado aí que o ministro Celso de Mello, que iria se aposentar, parece que ele adiantou a aposentadoria dele para dia 13. Como é que o senhor vê essa questão? Já tem algum nome que a gente pode apostar? Como é que está essa coisa? Como é que o senhor vê isso, né? A corrida para essa vaga da aposentadoria do ministro Celso de Mello, ela já começou há muito tempo. Né? Há muito tempo. Aliás, se cogitou na época que o ministro Sérgio Moro poderia ter feito lá um acordo com o presidente à época para assumir essa vaga agora. É verdade. E acabou que o mundo da política, ele você sabe melhor. É nuvem, do que qualquer, né? É nuvem. O que se combina há 2 anos não necessariamente é o que vai acontecer lá na frente. E os 11 ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República, posteriormente sabatinados no Senado. Não há nenhum histórico de recusa nessa sabatina. Há uns ali que tiveram votação mais favorável, outros menos, vai muito também do momento político e de como é feita a indicação. Mas é sempre o presidente da República que nomeia, e aí pode ser juiz, não precisa ser juiz, pode ser advogado. O presidente tem uma liberdade. Obrigatoriamente tem que ser advogado. Tem que ser formado em direito, tem que ser formado em direito, ilibada. Isso. E notório saber jurídico. Exatamente. É por aí. Agora, se cogita alguns ministros do STJ, se falam em alguns nomes, e alguns nomes muito próximos ao presidente, né, do círculo do presidente. Então se ouve aí o nome do ministro da Justiça. Inclusive o Aras, né? O Aras também... Também se falou no nome do Aras, porque se diz que ele tem um alinhamento com a presidência da República. É difícil falar, porque às vezes é fruto do convencimento do Ministério Público. Então, eu acho que normalmente o presidente tende a indicar alguém muito próximo a si. Quando a indicação não é de alguém muito próximo, é porque ela atende a algum outro critério que também, vamos dizer, entre aspas, politicamente correto e que naquele momento se faz
necessárias. Em algum momento se reclamava que o Supremo não tinha mulheres na sua composição. Sim. E aí então se fez lá a indicação de mulheres. Então, ou é alguém muito próximo, ou é uma indicação que tem que atender ali uma necessidade pontual. O Augusto Aras fugiu dessa norma dos 3 nomes, né? Não foi o Augusto Aras que fugiu? Foi. Porque, na verdade... Da lista tríplice, né? Isso, E, na verdade, os procuradores, eles elegem, dentro da lista tríplice, mas não há obrigatoriedade. Havia ali uma regra não escrita. Mas sempre houve essa tendência de ser um dos 3, Havia aquela regra não escrita, né? Não escrita, No sentido de que se indicasse aquele que fosse... Mas não necessariamente... Teria que ser. Matheus, tem alguma? Aqui em São Paulo... também aconteceu com o Procurador-Geral do Estado, né? É verdade. Em que o governador também não... Fugiu a regra? Fugiu a regra. É um acordo de cavalheiro dessa lista tríplice, né? Mas realmente não precisa... Não há obrigatoriedade, né? Não tem obrigatoriedade, era mais um respeito, né? Sim. Mais ao próprio órgão de classe, já que o procurador vem do Ministério Público, né? Então, acho até que deveria eventualmente virar lei e seguir essa tradição mesmo, porque é mais uma questão de você prestigiar a classe dos procuradores que terá o seu chefe lá, o seu comandante. Mas essa questão do Supremo, eu acho que, assim, eu não vejo um grande problema alguém ligado ao presidente, mas desde que não seja por critérios como terrivelmente evangélico ou amigo de mesa de bar, né? Como ele falou, que toma cerveja comigo. Tem que ter ilibada a conduta e notório saber jurídico. Né? É claro que... Imprescindível, né? Imprescindível isso. É claro que dentre aqueles que estão no Superior Tribunal de Justiça, naturalmente, pelo menos notório saber jurídico e também liberdade da conduta, desde que não tenha nada contra, né? Nada que o desfavoreça. Isso já praticamente existe se for entre os membros do STJ, né? Estão ali preenchidos os requisitos. Agora, se for alguém, e pode ser qualquer pessoa mesmo, desde que tenha formação jurídica e notório saber jurídico, né? E que seja ligado ao presidente, que não se escolha por esses critérios que ele vem anunciando, porque isso é muito ruim. Né? Primeiro que nós estamos num Estado laico, então não tem que ter um terrivelmente evangélico, nem um terrivelmente católico, nada nem disso, né? Um terrivelmente ateu da Umbanda, isso aí que seja qualquer pessoa. Né? E segundo que o critério não é esse, né? Aquele amigo que bebe cerveja junto, não é? Esse não é o critério. Por que ele pretende ter um amigo companheiro de bar no Supremo? Qual que é a motivação disso? Né? As pessoas até comentam que o nome muito forte é o do ministro André Mendonça, né? Que veio que agora é ministro da Justiça e que é aqui da região. É mais um santista. E do Jorge Oliveira também, né? Do Jorge Oliveira. O André é terrivelmente evangélico e o André é um amigo, né? Porque as famílias são amigas, né? Sim, então tem essa... O Frederico e Matheus, queria deixar uma pergunta para vocês. Logicamente, o ideal seria que esse mecanismo de escolha, tanto na Procuradoria-Geral quanto no Supremo, ele fosse feito de uma maneira diferente. Talvez até dentro do próprio Poder Judiciário eles tenham a autonomia para decidir. Mas, infelizmente, é o chefe do Executivo, o presidente da República, e isso aí acaba tendo o risco de contaminação política ou mesmo de conveniência, né? Aconteceu isso, não é... O Supremo é assim no mundo inteiro, né? Do Jair Bolsonaro, né? Michel Temer também, ele indicou o seu ministro da Justiça. Aliás, eu acho que o país até teve uma sorte, porque foi o Alexandre de Moraes, e ele, sim, era um professor de direito muito respeitado, autor de várias obras, e até o momento não teve nenhuma grande decisão dele assim que saltasse aos olhos e que ele fugiu perto do que fosse esperado de um grande magistrado, né? Agora, talvez não tenhamos a mesma sorte com o Jair Bolsonaro. Ele já escolheu o Procurador-Geral da República, que se revelou, na verdade, um grande passador de pano geral da República, né? Ele poupa demais o presidente e deixa de
exercer a sua função de que é oferecer denúncias pertinentes. Parece que de 30 casos ele ofereceu apenas uma denúncia ao presidente da República. E também no Supremo Tribunal Federal a mesma coisa, né? Vai ser uma pessoa que terrivelmente evangélica ou que é companheiro de tomar umas no bar da esquina. Agora eu queria saber de você o seguinte, se o Poder Judiciário, o Supremo, ele tem mecanismos internos para evitar que algum tipo de procedimento, uma atitude, uma postura desse novo ministro, ele cometa excessos. O Poder Judiciário tem como evitar esse tipo de problema, não? Marco, é importante que também as pessoas que estão em casa nesse momento saibam que no momento em que o presidente indica alguém para o Supremo, esse indicado ele é sabatinado e é aprovado e assume a função, ele passa a ter as prerrogativas de magistrado. Portanto, ele não fica mais vinculado a quem, em tese, não fica mais vinculado a quem o indicou, porque não precisa mais manter essa proximidade que resultou na indicação. Então, a gente tem as garantias da vitaliciedade, que são garantias que visam justamente desvincular, né? Não ter esse compromisso, não ter esse compromisso, essa dependência, né? Inclusive, há uma expressão que ficou notória, né, do ministro Luiz Fux, né? Não, eu mato no peito. Ele teria dito isso quando do mensalão. Não, pode deixar que eu mato no peito, mas aí, uma vez indicado, obviamente, não tem mais vínculo nenhum com quem fez a indicação. Então, eu acho que... E o próprio Supremo, uma composição colegiada, né, com 11 ministros. É claro que hoje essa questão das medidas cautelares, sem que a questão seja levada ao plenário, essa é uma questão que vem sendo debatida no próprio Supremo, mas são 11 ministros, né? Então é difícil a vontade isolada de alguém acabar prevalecendo. Então eu acho que há esses mecanismos de autocontrole. Eu não sei o que o Matheus pensa. Não, acho perfeito. O Frederico bateu na tecla exata. Eu estava até pensando aqui, os demais ministros que foram indicados em outros governos, eles não ficaram necessariamente vinculados aos governos. Tanto é que teve o caso do mensalão, teve outros casos, eles não tiveram essa vinculação. O que acontece, o que eu acho que está um pouco diferente dessa vez, é que o presidente da República, dessa vez, está exigindo... esse compromisso. Exigindo um compromisso que ele não deve exigir como chefe do Estado. Né? Jamais. Nenhum outro chefe de Estado exigiu esse compromisso, pelo menos publicamente, né? Então, ele vem publicamente exigindo um compromisso que é equivocado, né? Mas agora, o doutor Frederico falou bem, na medida em que a pessoa é nomeada ministro, na medida em que assume o posto de ministro... Acabou, existe a vinculação, o presidente não tem mais interferência alguma, não pode retirá-lo amanhã daquela posição porque não enfrentou tal questão e tal. Normalmente, tradicionalmente, e assim vem sendo, os ministros acabam não ficando vinculados. A única diferença é essa, que desta vez o chefe do Estado está exigindo essa vinculação, que é muito ruim. Ok, vamos fazer um intervalo e a gente volta já com o ponto de vista hoje com o doutor Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil de Santos, e com o doutor Matheus Cury, advogado criminalista. Volto já. De volta no ponto de vista, hoje, segunda-feira, boa segunda-feira para todo mundo. Eu não sei como é que está agora, mas quando eu cheguei aqui estava chuvinha, né? Tempo chuvoso. Espero que o tempo... Para você, não importa se está sol, se estiver brilhando dentro de você, está tudo certo, né? Às vezes está o maior sol aí, o cara está numa tempestade interna, não tem jeito. Doutor Frederico, a questão da pandemia trouxe também enormes problemas para o Ministério Público, para o juizado de uma forma geral, para a justiça de uma forma geral e para todos, né? Prejudicou todo mundo. A coisa não andava, não tinha audiência e hoje as audiências estão ainda restritas a meia audiência, né? Ninguém está ainda... tudo é vídeo hoje. Tudo vídeo. Algumas atividades retornaram... Retornaram já presencial? Presencial. Mas a grande maioria das audiências pouco, virtuais, né? Muito pouco, né? Mas durante essa pandemia, como é que ficou o trabalho? Ficou tumultuado? Atrasou? Não, na verdade... O volume é muito grande, né? Muito. Na verdade, a gente teve aquele primeiro momento ali, a partir de 20 de março, em que houve a necessidade da paralisação tanto de processos físicos quanto de processos digitais. Depois, já logo uns 5 dias, o tribunal já ajustou, porque para que a gente tenha a noção, o sistema remoto do tribunal, ele comportava 5.000 acessos
à distância. Né? De um dia para o outro, ele teve que comportar quase 40 mil, porque os servidores e juízes foram para casa. Então, fez esse ajuste rapidamente, e aí, então, o tribunal começou a trabalhar no sistema remoto, com todo mundo em casa, servidores e juízes, e os prédios fechados. Quanto tempo depois o servidor já começou uma semana depois? Uma semana depois já estava todo mundo em casa trabalhando. Foi muito rápido, porque a gente não estava preparado. Inclusive, a produtividade aumentou. Então, o processo digital continuou tramitando normalmente, e os servidores trabalhando de casa, os juízes trabalhando de casa, a produtividade aumentou até nesse período. Mas a gente tem um calcanhar que são os processos físicos. Esses ficaram fechados dentro dos prédios do fórum por 4 meses. Então, durante 4 meses, os processos que são de papel... E qual é a proporção hoje do físico? 20% de todo o movimento do Estado... É físico? É físico. Ou seja, a gente está falando em São Paulo de 8 milhões de processos. 8 milhões? 20% é 8 milhões? Eu imagino. Mas isso a tendência é acabando, diminuindo? A grande maioria das vagas, desde 2013, já não entra mais nenhum processo de papel já acabou. No Tribunal de Justiça de São Paulo. Já acabou. Então o que tem é remanescente? É o remanescente. São aqueles que a gente não consegue terminar porque precisa localizar o bem do devedor sumiu, não acha, enfim, são esses processos. Hoje, a grande maioria dos processos que andam mesmo estão na formato digital. E esses andaram. Esses, inclusive, a produtividade aumentou. E aí, no meio do período da quarentena, começaram a ser realizadas audiências virtuais, sessões de julgamento também. E essa é que eu quero perguntar ao senhor. E como é que é? Muda para o juiz? Muda para todo mundo, né? Mas eu acho que também, o que eu falava no momento é assim, é o que tem para hoje. É fazer ou não fazer. Então, vamos fazer. E vamos aprender. Né? Na marra, ajustar. né? Na marra, né? Não é fácil. Então, eu acho que o juiz precisa ter jogo de cintura, o advogado precisa ter o jogo de cintura, precisa compreender que às vezes a parte não está habituada com esse sistema virtual. As audiências ficam mais demoradas, porque você tem que pedir para ela, a parte, tem a questão do cai o sinal, volta, aí, olha, posiciona direito a câmera, tem toda essa questão. A questão de não olhar no olho faz diferença, doutor? Você até, hoje, os sistemas são bem modernos, você consegue... mas é claro que esse contato pessoal é melhor, né? É melhor, né? Agora, tem outras vantagens, né? A testemunha está na casa dela, ela não precisa se deslocar de nenhum lugar, né? Tem a questão as audiências ficam todas gravadas do começo ao fim. Então tem uma série... Quando é criminal também é a mesma coisa? O criminal, aí talvez o doutor Matheus possa falar. Não sei se eles estão chegaram a fazer no formato virtual também. Também, sim. Então, as audiências cíveis, elas funcionaram bem nesse formato de oitiva de testemunha. Agora, é claro que lá no criminal tem uma questão diferente. Maior, que envolve essa necessidade do advogado próximo da parte, né, do cliente. Coisa que no cível isso você consegue não exigir tanto. Não estava preparado, e o senhor fala em 8 milhões aí de processos ainda Agora voltou. Físicos. Nós voltamos há cerca de um mês, o prédio está aberto, da 1 às 17, com um revezamento de funcionários. E então os processos físicos voltaram a ter andamento também. Quanto tempo para acabar com isso, doutor? Tem uma expectativa? Agora o tribunal tem um projeto de digitalização. O custo vai passar tudo para o digital isso aí? Tudo para o digital. O custo é muito alto. Então, no momento... 8 milhões é muito processo. Não tem. Então, se facultou aos advogados fazer a digitalização. Então, hoje, o advogado que quiser pode digitalizar o seu processo. Quando há interesse, né? Se for de interesse. Claro. Não, doutor, aí vai falar. Não é interesse. Normalmente, um dos lados está interessado. Sempre um. No cível, normalmente, se tem esse interesse. Porque pelo menos o autor da ação quer que ande, né? Quer que ande. E, nesse caso, o doutor colocou para você, no criminal. Não, então, eu vou dar aqui um testemunho como advogado. Eu acho que o Poder Judiciário recebeu muito bem e trabalhou muito bem nesse tempo de pandemia. Não estou aqui para puxar saco, na verdade. A adaptação foi muito rápida. As experiências que eu tive, principalmente em sessões do tribunal, sustentação oral, eu acho que foram bem atendidas as expectativas. Claro que não tem o olho a olho, claro que tem diferença. Isso tudo tem. Só que eu acho que a adaptação foi boa e eu não vi, pelo menos nas audiências que eu fiz, não teve nenhum prejuízo para ninguém. Eu acho que todos se adaptaram muito bem, repito, especialmente no tribunal. Em audiência de instrução, em vara, também fiz algumas, especialmente aquelas de réu preso, porque os processos de réu solto pararam, né? E os processos de réus presos continuaram. Também
com uma experiência relativamente boa, mas uma dificuldade um pouco maior. Porque o próprio professor Frederico falou aqui, o doutor Frederico falou, é um pouco mais complicado, porque você tem réus, você tem testemunha, você tem... Mas eu acho assim que, com o esforço de cada um dos protagonistas ali, eu acho que funcionou. Única coisa que nós estamos tendo dificuldade, mas também assim, sem maiores transtornos, só um pouquinho de dificuldade é com a comunicação, muitas vezes. Comunicação com um funcionário para tirar uma dúvida sobre um processo, uma coisa que distribuiu, não achou, não localizou. Essa comunicação ela foi prejudicada, porque você tem que mandar um e-mail e às vezes espera 3, 4, 5 dias um retorno de um e-mail. A gente compreende que são muitas demandas, né? Mas aquela comunicação que era imediata, você ia no balcão, né? Tirava dúvida e poderia ali solucionar na hora, essa solução de imediato não existe mais por enquanto. Mas é uma coisa que acontece, é uma coisa que a gente tem que... Nós temos que nos adaptar. Essa foi uma das principais reclamações nesse período, que realmente é procedente. A gente ouviu bastante reclamação. O próprio tribunal, atento a isso daí, criou até um e-mail específico agora do gabinete do juiz. Né? Então, para quem não tenha essa... às vezes manda por e-mail para o cartório depois fazer contato com o juiz. O Marcos sabe, né? O doutor Matheus também, eu atendo por Skype. Então, está aqui no meu telefone, das 9 às 19. O senhor é uma exceção à regra. Esse atendimento para mim nunca foi problema. Mas, então hoje existe essa possibilidade, foi criado um e-mail do gabinete. Então, se você quiser, o advogado quiser fazer a solicitação para ter o atendimento do advogado, ele envia agora um e-mail direto para esse e-mail do gabinete. E ali, no próprio comunicado de criação, veio a determinação de que ele tem que ser verificado diariamente, sob pena de falta funcional, que é justamente para resolver esse problema que foi alvo aí de muitas reclamações. Mas, no geral, eu acho que foi muito bem. Eu acho que o Poder Judiciário mandou muito bem. E agora, com essa resolução desse problema, melhor ainda. Melhor. Mas, Marcos. Walter, essa adaptação do Poder Judiciário aos tempos de pandemia também rendeu muitos episódios pitorescos, né? Na Bahia, vamos lá, Marcos. Na Bahia, teve advogado defendendo o cliente deitado numa rede. Teve desembargador achando o microfone estava desligado, xingando a colega. Rapaz do céu. Fazendo uma crítica à cara dela ali, xingando ela. É um perigo esse negócio de microfone. Teve advogado também fazendo uma defesa do cliente dirigindo ao celular, né? Vários episódios assim que, logicamente, são exceção. Sim, mas você sabe, é a falta de contato com a tecnologia, no dia a dia, né? Porque isso é no dia a dia. Então, eu até queria fazer uma pergunta para o doutor Frederico. Nesse ambiente virtual, completamente novo, como é que a Justiça se preparou para evitar a contaminação de depoimentos entre testemunhas, para evitar que testemunhas combinem versões e aí acaba prejudicando o processo? Esse também é outro ponto que, em relação a, como o doutor Matheus falou, as sessões de julgamento dos tribunais colegiados, essas são mais fáceis de realizar. Eu faço colégio recursal, que são os recursos do juizado especial civil, aqueles que as pessoas conhecem como pequenas causas. Então, essas sessões de julgamento, tem que ter a sustentação oral do advogado e a gente faz julgamento, essas são tranquilas, né? Porque não tem essa questão da oitiva da testemunha e a questão da contaminação, né? da quebra da incomunicabilidade da testemunha. O que eu falo, quando essa pergunta surge, é que a gente tem que... não pode dizer, não, então, em razão disso, não vamos fazer. Não, vamos fazer. Se perceber que houve alguma quebra de incomunicabilidade, imediatamente tem que parar a audiência e adotar as providências. É suspenso? Claro. É suspenso. Isso. Agora, eu já tive a oportunidade de conversar com o Marcos sobre isso. Nem o sistema presencial é 100% seguro. 100%. Porque as testemunhas ficam no corredor. Sim. Elas se encontram no corredor, exatamente. Então, elas vêm de casa, se encontram no entendeu? O que você falou, entendeu? O que perguntou? Não tem jeito. Às vezes até não é por maldade. Não, é verdade. Às vezes conhece, não sabe. Às vezes é por medo. Como é que foi? Às vezes o juiz é bravo. Entendeu? Então nem o sistema presencial é 100% seguro. É claro que o virtual, nesse ponto, é menos mais seguro. frágil, claro. Sem dúvida. Mas mesmo
assim não consigo. A gente não. está aqui, ó. A câmera tá focada em mim. Sim. Mas pode ter alguém lá atrás Dando algum tipo de sinalzinho. instrução, É. algum Por sinal. exemplo, o júri não daria para fazer Difícil. virtualmente. Isso. Tentaram impor, mas é impossível. Não dá, porque os jurados devem ficar incomunicáveis. Então, quer Como é que dizer, você vai como é que fazer? você vai garantir a incomunicabilidade dos Mas, jurados não, nesse mas caso? não tem jeito. Porque- Acho que o doutor colocou bem aqui. Mesmo presencial, as testemunhas se encontram na rua para chegar ao fórum, né? No corredor. Não tem jeito. Agora, lógico que virtual é muito mais fácil. Agora, deixa eu perguntar, o senhor falou aí das pequenas causas. O judiciário, de uns anos para cá... Não fala, Pia, só para a pessoa que está aí, porque senão os juízes ficam bravos comigo, não é pequenas causas. Não é juizado especial cível. Cível. É que as pessoas, ele começou como pequenas causas, né? Antigamente era. E aí depois houve uma modificação na lei e o nome hoje correto é juizado especial cível. E eles ficam bravos. Senão os colegas lá ficam bravos comigo. É que as pessoas conhecem, o Isso, público conhece como pequenas causas. se colocar aqui dessa forma, quem está em casa não vai entender. Não vai mas saber. Então é o antigo pequenas causas. Isso aí. Isso veio para ajudar e para desafogar. Isso foi de uma serventia enorme, né? Para todo mundo, né? Ele tem um sistema de procedimento Muito rápido, né? muito mais rápido, principalmente no grau recursal. Sim. Então, na verdade, praticamente cabe um recurso só, que é a lei chama de recurso É um nominado. recurso único. Um recurso único, que é julgado por juízes de primeiro grau, que formam uma turma de julgadora. Então, o sistema recursal, principalmente, é muito mais rápido. O que aconteceu na prática é que, às vezes, muitas dessas varas de juizado receberam uma demanda muito grande e acabaram se congestionando também. Mas mesmo assim, muito mais rápido do que se fosse pelas vias que eram antigamente, né? Porque por exemplo, eu posso te dar um padrão de comparação comigo lá. Às vezes eu consigo julgar mais rápido na quarta vara do que no juizado, do que é julgado no juizado, por força do volume que o juizado recebe. Tem hoje. Só que o recurso deles lá é mais rápido. Então, em 4, 5 meses está julgado. E aqui, ele recorre ao tribunal, aí depois tem os recursos, eventualmente, para Brasília. Então, é uma situação, às vezes, que demora mais. Agora, que veio para desafogar, desafogou muito, A né? ideia é excelente. Isso foi a partir de que ano, Dudu? O senhor lembra? Eu já nem lembro, eu já estou velhinho. Faz muito tempo. Não faz muito tempo. A lei 9.099, que é a lei que regula os juizados... Ano 2000? 95. 95? Eu já tenho 20 anos de carreira. Só que já existia os juizados de pequenas causas, já existia antes, né? Isso, já existia como existia a lei regulando. Mas realmente é muito, eu acho de uma... Eu acho que 95 foi o marco, né? Que aí foram criados os juizados, foi. O cível como E hoje criminal. nós temos os criminais, né? Também. Os criminais também. Também para... Aí o doutor, eu não vou entrar para infração de menor potencial ofensivo. Pena máxima de até 2 anos. Aí, é bem... Pena máxima de até 2 anos vai para o juizado especial criminal. E com aquelas possibilidades, né? De fazer que aí tem a possibilidade de transação penal, ou seja, um acordo que se faz com o Ministério Público para não ser processado. Assim evita uma condenação e uma perda de primariedade, por exemplo, né? Isso tudo também veio, é uma coisa muito nova para nós entendermos ainda, né? Para as pessoas entenderem. Isso veio do direito americano, do direito americano, do direito bargain, né? Que agora foi estendido um pouco mais com a lei anticrime, com o pacote anticrime, que trouxe também o acordo de não persecução penal, para penas de até 4 anos, né? Então, o juizado especial para penas de até 2 anos. Até 2, 4 não. Até 2. E o acordo de não persecução penal com pena mínima até 4. Pena mínima. Mínima até 4. E lá no juizado, pena máxima até 2. Aí já pesou um pouco. Aí já pesou um pouco. Já abrange, mas também não pode ser crime hediondo, nem com violência ou grave ameaça, aquelas coisas todas. Mas o juizado especial criminal trouxe uma... Agilidade maior. Agilidade maior porque aqueles processos menores, né, infrações menores, como uma ameaça, uma lesão corporal leve, uma injúria, uma calúnia. Até 2 anos. Pena máxima até 2 anos. E muitas vezes, pode ser Matheus, eu sei que a gente está meio em cima da hora, não, muitas vezes o juizado especial criminal pega um tipo de réu. Eu sei porque eu fiz várias vezes, auxiliei o juizado criminal, que não é aquele réu contumaz. Sim, é aquele... Pô, aconteceu uma situação... É a primeira vez. Uma briga de vizinho, um acidente de trânsito. Oportunidade de num acordo desse, de não ter a primariedade. De não perder a primariedade, que é uma coisa importantíssima. Eu vou fazer um intervalo aqui com o doutor Frederico Messias, juiz de direito da 4ª Vara de Santos, e com o doutor Matheus Cury, advogado criminalista, e voltamos já aqui no Ponto de Vista. Até já. De volta no Ponto de Vista, hoje, segunda-feira, 28 de setembro, né?
Você que está aí comigo, muito obrigado pela sua audiência. Marco Santana, tem gente participando do programa? Isso, Silvana Souza acompanha a gente a partir de Portugal. Opa. E parabeniza o programa pela excelente aula de Direito do Dr. Matheus Cury e Frederico Messias. Obrigado. E ela disse que deveria haver mais juízes como o Frederico em Portugal, ela disse. Olha só. Se quiser me convidar para ir para lá. Olha que é bom, hein? Nada mal, olha que é bom, hein? Fica aí a dica para Silvana. Olha só, E o Luiz Henrique Ernesto, ele diz o seguinte, que o Dias Toffoli não é terrivelmente evangélico, mas é terrivelmente petista. Entramos, não tem jeito. Você sabe, Marco, uma vez eu estava em Portugal, a gente fala dessa questão de... Eu estava lá na porta do Tribunal Constitucional em Lisboa, com a minha esposa, turista, né? Sim. Queria conhecer e tal, e o guardinha não, o senhor tem a hora marcada? Não, não tenho. Não tem. E veio um cidadão, passa, ficou olhando, e aí o senhor gostaria de... Não, então, eu gostaria de conhecer, tal, eu sou juiz no Brasil, então eu queria conhecer o... Não, pois não, eles vão entrar comigo, são meus convidados. Minha esposa está em casa aí, pode falar. Aí, tá bom, então vamos, né? Aí ele era um dos juízes, como se fosse o equivalente ao nosso ministro, que aí acabou nos levando lá para fazer um tour pela... Não precisa de segurança, não precisa de carro com A manobrista. receptividade, com motorista. a receptividade que eles dão a gente Eu fiquei impressionado. É impressionante, né? É impressionante. E realmente foi uma experiência muito legal. Portugal é diferenciado, né? Quando eu fiquei impressionado com o carinho, com a boa vontade, o amor que eles têm. Não sei se por todos os brasileiros, mas eu fui tratado de uma forma e ninguém me conhecia. Um dia eu estava perdido lá na cidade de Braga, eu queria comer... Quer um arroz, né? E perguntei onde é que tinha um restaurante legal. E aí o senhor começou a me explicar, e era longe, estava longe. Aí ele cansou e falou, eu vou levar. Não, mas não precisa, eu vou levar. E ele fez questão de nos levar até o restaurante onde era. Então, fatos como esse, Portugal é a terra irmã mesmo, né? Não tem jeito. Doutor, deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós tivemos aí, tem um dado hoje do jornal A Tribuna que mostra que caíram aí, né, graças a Deus, nesta época de pandemia, comparando agosto de 2019, agosto de 2020, roubos de veículos e outras coisas diminuíram muito. Os crimes hediondos parece que permaneceu por igual, não houve queda também, nenhum aumento. Mas nós tivemos aí 54,3% menos de roubos de veículos na região, né, na Baixada Santista, comparando agosto de 2019 a agosto de 2020. Um dado bom, né? É um dado bom, mas eu não tenho o recorte exato da pesquisa, mas se foi feito durante o período da pandemia, menos pessoas na rua, né? Eu costumo... A minha casa ali, eu via da janela e o retrato era muito fiel ao que aconteceu. Durante muito tempo as ruas vazias, nenhum veículo estacionado. E de um tempo para cá a gente já vê de novo... Já voltando quase que à normalidade, né? É isso, não tem mais lugar para estacionar. Quer dizer, então, obviamente, eu não sei se a pesquisa reflete os meses de pandemia, mas havia muito menos gente na rua, né? Principalmente esses delitos contra o patrimônio, aí o doutor Matheus pode falar melhor, mas com menos gente na rua, a tendência é que eles ocorram menos. Né? Não sei, vamos ver, torcer para que seja algo positivo. Dessa forma. O crime hediondo, coloca aqui, Matheus, de que realmente o crime hediondo ele permaneceu igual nos hediondos. Não houve queda, também não houve aumento. É que, na verdade, o grosso da criminalidade é tráfico de drogas e roubo. Tráfico de drogas e roubo à mão armada, que hoje também passou a ser hediondo. Esse é o grosso da criminalidade, mas não era. O roubo não era hediondo até 23 de janeiro de 2020, não era hediondo, passou a ser com o pacote anticrime. Mas o grosso da criminalidade é isso, 80% dos processos criminais envolvem ou tráfico de drogas ou roubo. Aí depois os 20% são outros crimes. Aí entra estupro, homicídio, latrocínio, entra tudo, né? Então, na verdade, eu não sei quando o que a matéria se refere a crime hediondo. Precisa saber quais são os crimes hediondos a que se refere a matéria.
Mas se for estupro, homicídio, está normal. Sempre foi menos do que roubo, sempre foi menos do que tráfico. Sempre foi, não houve. Mesmo Nós tivemos um aumento, né, Matheus, da violência doméstica, né, nesse período de pandemia. Sim, Inclusive, o tribunal intensificou as campanhas nesse sentido, porque realmente... Acho que conta do isolamento. Do isolamento, nós tivemos um incremento nos casos de violência doméstica. As pessoas não estão mais suportando Se dentro de casa. Mas a violência doméstica já vem crescendo há algum tempo. Por mais que se tenha uma lei relativamente eficaz, por mais que se tenham campanhas cada vez melhores, né, e que alcançam cada vez mais pessoas, a violência doméstica ela vem numa crescente. Tanto é que se você hoje perguntar para os próprios juízes criminais, eles vão dizer que depois de roubo e tráfico vem violência doméstica. Que é um absurdo, né? O que é um pouco assustador. Mas tomara que isso reflita a realidade. Mas realmente o que o doutor Frederico falou tem razão. Me parece que é num período de pandemia, com menos pessoas na rua, menos carros na rua. Mas o pessoal fica em casa e fica brigando. Agora, apesar de já tinha uma tendência de queda, Já tinha uma queda. Mas não nesse volume. Você caiu. Expressivo, né? 54,3%. Agora, Matheus, em relação à violência doméstica, um aspecto que a gente tem que levar em consideração é que talvez não tenha aumentado o número de casos, mas sim aumentado a comunicação de crimes, né? Porque muitas vezes a violência doméstica ali, o marido, o companheiro que bate ela na fica mulher... escondida. A mulher tem vergonha. E cada vez mais as pessoas estão informadas. Da sim, conscientização, está sendo denunciada. Há 10 anos atrás, a mulher tinha vergonha de denunciar. Hoje não, hoje Hoje não tem mais essa vergonha. Por quê? Por causa das bastante. campanhas, Inclusive, das até campanhas mesmo, de conscientização, até de mesmo, informação. eu estava vendo uma matéria que hoje parece que o síndico de um edifício ele é obrigado a denunciar um crime de violência doméstica no caso que acontece. Aquela história de que em briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher, né? Muita mulher morreu por causa disso, dessa omissão aí. Dessa omissão. Já era difícil. Hoje o vizinho já liga, o vizinho Agora vai pior. Ô, doutor, mas a separação aumentou também, né? Olha, eu não tenho... Na verdade, eu vou te falar outra graças a Deus. Graças a Deus, Graças família. a Deus. Depois de 20 anos, eu consegui uma vara civil. E aí eu não tenho nem a parte criminal, e nem muito e menos a família, que realmente eu louvo as colegas que estão lá na vara de família. Não é mole. Realmente é um Mas trabalho aumentou, eu tive esse nome já, aumentou. eu imagino, né? Porque a convivência começou a ficar mais próxima, né? E aí acho que aquelas divergências acabam se acentuando. Então, eu acho que eu vi também no Muitas vezes Google, falta de trabalho, falta de dinheiro. Na busca do Google, a palavra divórcio aumentou exponencialmente, né? Agora tem uma coisa que o senhor gosta, o senhor falou aí que não é que não gosta, mas que é muito trabalho, o senhor falou, ainda bem que não tenho aí família e criminal, né? Criminal. Mas o senhor foi juiz eleitoral, né? Você gostou dessa experiência? Gostaria de repetir agora? Eu acho bem legal. Eu conduzi a eleição... Se bem que mudou. Naquela época nós tínhamos a festa da democracia. Hoje não pode nada. Hoje é muito diferente, né? Muito diferente do que... Eu fui conduzir a eleição em Iguape, Ilha Comprida, depois conduzi em Itanhaém e em Cubatão também. E a experiência eu acho muito legal. Eu acho que é uma experiência. Eu faço questão de quando vou votar, levo meus filhos. Democracia, né? Festa da democracia, né? Eu acho que é uma experiência bem legal. E conduzir a eleição também, eu faço questão de visitar as escolas, conhecer como é que são os locais de votação. A preparação da coisa, né? Dos mesários. É bem legal. E eu sei que às vezes. Eu já fui mesário convocado e eu sei que às vezes a gente não gosta, né? Apesar do número de voluntários ter aumentado agora nessa. Agora parece que está sobrando gente. Está sobrando gente aí. Foi bem legal. Mas é legal participar. Eu acho bem interessante. Acho que a gente deve valorizar isso, porque só quem viveu o período em que isso não era possível é que sente realmente de perto qual é a vantagem de poder ir lá, escolher o seu candidato e participar agora, desde já nessa campanha, vendo quem são os candidatos, o que fizeram no passado, quais são, enfim. Eu acho bem legal. Eu só faço uma ressalva aqui que eu fico... que as leis foram muito rígidas com as campanhas, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode tal, não pode tal. Eu acho que perdeu um pouco do brilho daquela festa, porque realmente a festa maior da democracia é a eleição. É onde você pode, o seu voto e o meu voto e o voto de todos nós aqui tem o mesmo peso, é igualzinho, né? Então ali não tem rico nem pobre, não tem nada que difere você de qualquer outro.
Mas hoje ficou muito na internet, né? Hoje a campanha ficou muito restrita, diferenciada, né? Nós tínhamos... Ficou mais barata também, né? Não, mas eu tenho certeza que aquele tempo dava muito mais trabalho, né? Porque era muro que podia pintar. Era o tamanho do muro que pode pintar, o tamanho da faixa. Tudo, cara, camiseta, régua, Lembra boné, disso? Batom, aqueles broche, né? Podia dar régua, podia dar... Tudo. Você fazia um calendário e atrás de um calendário tinha serviços úteis, telefones úteis. Aí tinha carreata. Hoje não pode mais nada disso. Comício, carreata. Nós vamos descobrir nessa eleição, porque quando o presidente foi eleito, há uma dúvida se o trabalho de mídia social dele realmente foi bom. Ou se aquela facada foi decisiva para que ele uma coisa ou outra, né? tivesse crescido. Eu acho que essa vai ser a primeira eleição aí com mídia social forte, para a gente ver se realmente ela é diferente ou não, né? Ô Marcos, você tem alguma coisa sobre isso aí? Porque nós temos aí, a mídia social hoje o número 1 das campanhas. Número 1 hoje, mídia social. Mídia social número 1. As campanhas vão foram autorizadas a partir de ontem, né? Ontem foi o primeiro dia. E hoje as pessoas já estão divulgando o número, só não está divulgando quem não tem CNPJ, mas todo mundo já tirou aí, né? CNPJ, aquela coisa toda, a exigência da lei eleitoral, que deve ser mantida. As coisas devem ser em cima da lei, né? Mas eu não vejo muito aquele brilho todo, né? Que tinham as campanhas de bandeira na rua, de carreata, né, Marco? Mas eu acho que o principal desafio da Justiça Eleitoral nessa eleição vai ser o combate às tais fake news. Fake news. Esse é um problema sério. Porque também existe um dilema também para o juiz eleitoral, para o pessoal do TSE, que ele não pode, eles julgar o que é verdade, o que não é verdade, o que é difícil, né? Porque tem que ter um embasamento para isso daí, né? Eu vi hoje, ontem, aliás, o presidente do TSE, o ministro Barroso, falava que o TSE não vai censurar... Veja, estou repetindo o que ele falou. Sim, mas não vou censurar conteúdo. Exatamente isso. O que as mídias, as plataformas vão informar são esses engajamentos diferentes. O disparo. Né? Na prática, o desafio é conter o ataque dos robôs. Né? E, aliás, teve isso sem lei na última eleição presidencial. Sem lei, não tinha lei. Aí foi à vontade, né? Foi à vontade. Porque a fake news ela tem um efeito devastador e muitas vezes irremediável. Né? Imagina uma fake news na véspera da eleição. Por mais que a Justiça Eleitoral... Não dá tempo de corrigir. Não dá tempo. Olha, voltando ao antigo, para você continuar depois, voltando lá ao antigo, eu não lembro quem foi o político que me disse, você sobe num prédio, pega um saco de pena e joga, depois tenta catar as penas. Você não consegue mais pegar o travesseiro de penas que você jogou lá de cima. É a mesma coisa. Exatamente. A mídia social hoje, se você disparar e depois você colocar outra mentira, não é verdade, você não atinge mais o mesmo público que viu aquela primeira notícia. E aí, o seu estrago é grande. Eu acho que nesse aspecto aí, acho que a grande ferramenta que a Justiça Eleitoral, e aí nós da comunicação temos que ser parceiros também, é orientar a população, né, o eleitor, para que ela, assim que ela receba a mensagem do tiozão do WhatsApp, ela perceba ali o que é absurdo, crie mecanismos para ela mesma poder checar a veracidade da informação. Ela mesma ter esse senso crítico porque não cair na conversa. Quando você recebe alguma coisa que está escrito lá assim, repasse sem dó, pode parar que já é bobagem. Não, repasse sem dó. E você vê muita gente repassando a notícia. Não precisa ler. Você repassa a notícia, aí quando você entra na matéria, é completamente diferente do que está exposto ali. Tem que ler. Quer dizer, aquilo já é o suficiente para fazer um estrago danado. Já ser estrago, né? É perigoso. Eu tenho muito medo dessa modernidade, viu, doutor? Hoje, posso falar, a gente tem recebido muitas ações, fora aí da questão eleitoral, em relação a esses conteúdos de mídia social, publicações que são feitas, ofensa, perfil falso. E o Brasil tem uma lei, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei extremamente moderna e eficiente nesse ponto. E ela estabelece que não cabe aí essas plataformas, porque elas não editam o conteúdo, né? O conteúdo é editado por terceiro. Agora, uma vez notificadas judicialmente, elas são obrigadas a retirar sob pena de responder solidariamente com a ofensa. Mas é bom que o senhor tocou num assunto extremamente sério que as pessoas têm que prestar atenção. Hoje as pessoas respondem criminalmente por isso. Inclusive aquele que repassa, né? Inclusive que repassa, né? Já se falou até algumas decisões, nada ainda muito concreto, do próprio administrador do grupo, pelo conteúdo do que é veiculado ali. Dentro do grupo. Eu acho que às vezes há um certo exagero também, mas esse ajuste vai ser feito com o tempo, eu acho. Eu acho que é bom as pessoas se tocarem nisso, de que a coisa hoje
é mais séria. Não dá para se esconder atrás de um computador. Não é terra sem lei, né? Não é terra sem lei. Isso é bobagem. As né? pessoas se sentem encorajadas atrás De um da tela do computador, computador e fazem aquilo que não fariam publicamente. Mas tem um IP lá, né? Tem um número de IP lá. Não deixa de ser público, mas elas fazem aquilo que não fariam presencialmente. Presencialmente. Mas a ameaça feita pela mídia social é a mesma ameaça feita presencialmente. É o mesmo crime, né? A injúria propagada é a mesma injúria propagada presencialmente. E hoje é fácil de achar, ou por escrito, ou num jornal, ou num periódico escrito. Enfim, os crimes são exatamente os mesmos. Não tem diferença nenhuma, não. Aquele golpe financeiro é o mesmo estelionato. Então, os crimes são exatamente os mesmos. Olha aí, não tente se esconder atrás de uma tela de computador, que você tem endereço. O seu celular tem endereço, o seu computador em casa tem endereço. Para com isso, não vai dar. Marcos, você tem alguma coisa a mais para finalizar? Temos aqui uma participação do Valdomiro Trento. Deixa eu abrir aqui. Rápida. Vamos lá. Se der... Ele fala, dos juízes dos tribunais superiores, o melhor seria ter mandatos fixos de 8 meses, jamais vitalícios. 8 meses é pouco, 8 anos. Aí tá bom. 8 anos, isso. 8 anos. Matheus, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço, é um prazer estar aqui novamente e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Doutor Frederico Messias, um enorme prazer em conhecê-lo, viu? Muito obrigado. Prazer foi meu, Só de nome eu conhecia. Então, o prazer é todo meu, você que é uma referência no rádio, na TV, no mundo político. Então é um prazer enorme estar aqui contigo, com o doutor Matheus, com o Marco e com todo mundo que assistiu, né? Grande prazer, obrigado. Obrigado, doutor Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil de Santos. Marcos, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Obrigado. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Uma ótima tarde, ótima semana e até amanhã.